1º, vou ler a partir do verso 5. Fica atento à leitura aí para você não perder aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Diz assim o apóstolo João: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Então João está falando assim, gente, o resumo de tudo que a gente tem a passar para vocês é o seguinte, presta atenção, isso é um resumo. Eu vou sintetizar aqui, qual foi a mensagem de Jesus, finalmente, não é? E aí ele diz o seguinte: Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, olha que coisa séria, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém? Então, quem não fez a devocional hoje já resolveu o problema aqui, né? Lemos aqui quase 2 capítulos, né? 1 capítulo e meio quase aí, enfim. Já resolveu seu tempo de meditação hoje na palavra, já leu aí seu texto bíblico do dia, não é? Na verdade, gente, essa passagem que a gente leu, eu lembro que quando eu ouvi ela pela primeira vez sendo lida na igreja, eu lembro até hoje desse momento, me marcou muito. É interessante que o pastor nem ia pregar essa palavra, ele simplesmente ia fazer o louvor, e antes do louvor ele leu esse texto. Eu lembro dele até hoje, isso tem mais de 20 anos. E por que me impactou muito? Porque esse texto aqui, ele traz, nessa síntese da mensagem do Evangelho, 2 notícias. Uma muito confortadora, porque ele fala da certeza do perdão de Deus para os nossos pecados. E é maravilhoso a gente ter essa certeza desse perdão. É a gente saber que Jesus é o nosso advogado junto do Pai, que está intercedendo por nós, que a gente tem pelo Espírito Santo acesso a esse perdão. E a outra notícia é confrontadora. Uma é confortadora, a outra é confrontadora, no sentido de que aqui Deus cobra da gente obediência. Deus não fala assim, olha, pode viver pecando tranquilo, porque eu sou um Deus perdoador, eu vou perdoar sempre, quantas vezes for necessário. Ele não fala só isso, ele não fala isso. Ele fala, eu vou perdoar quantas vezes for necessário, mas obedeçam. E aí ele contrapõe então essa questão entre luz e trevas. Ele diz, esta é a mensagem, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e quem anda na luz não tem de que se envergonhar. Quem anda na luz é alguém que não esconde nada de ninguém, que não tem nada a esconder. É aquele cuja vida é transparente. É aquele que não precisa usar máscaras, não precisa ser cínico, não precisa ser falso, não precisa ser 2 caras. Chega na igreja uma pessoa, chega no colégio é outra.
É uma pessoa que anda na luz. Quem anda na luz não consegue entrar nas trevas, porque a ideia de luz ela já é contraposta a trevas. Onde a luz acontece, acaba as trevas, não é? No momento que essa lâmpada foi acesa, ela acabou com a escuridão que estava nesse ambiente. Agora a gente consegue enxergar as coisas, porque há uma lâmpada acesa. E é isso que ele está falando. Há esse contraste aqui na nossa vida, um contraste radical aqui que ele coloca para nós. E mais do que isso, na verdade, o nosso chamado, o meu e o teu chamado como cristãos, imitadores de Jesus, corpo de Cristo, que a igreja é um chamado para andar na luz, para ser luz, no meio de uma geração que está vivendo em trevas. Olha o que Paulo diz em Filipenses 2,14. Olha o alerta que ele dá para nós, gente. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. A versão antiga diz, como luzeiros no mundo. Por isso a gente deu esse tema, a mensagem, né? Luzeiros no mundo, é uma expressão que na verdade é exatamente as estrelas do universo, no sentido dos astros que iluminam. O sol ilumina o dia, a lua, no caso, seria o outro luzeiro, na visão aqui do autor, que ilumina a noite. Então o luzeiro é colocado para iluminar onde há trevas, para dissipar as trevas. Ele está dizendo assim, olha, sabe o que eu estou tentando explicar para vocês? É que o mundo que vocês vivem, a geração de vocês, espiritualmente, é uma geração depravada e corrompida. É uma geração escrava do seu próprio prazer. É uma geração que não está disposta a se submeter a Deus. Muito pelo contrário, é uma geração onde cada um é o seu próprio Deus e faz as suas próprias regras. É uma geração que está vivendo em trevas, densas trevas. Mas aí Paulo diz assim, mas é no meio dessas trevas que vocês têm vivido, é que Jesus está chamando vocês a serem luzeiros nesse mundo. Deus não quer que vocês sejam luzeiros diante de outros luzeiros, não quer que vocês sejam lamparinas, lâmpadas, pessoas que vivem uma vida de fato iluminada, transparente, uma vida cuja luz da palavra ilumina cada área da sua vida, para vocês simplesmente ficarem iluminando uns aos outros. Ele quer que vocês vão lá no meio das trevas, no meio dessa geração. Jesus também usou muito essa expressão a respeito da luz. Veja que Paulo e João falaram e usaram essa ilustração, porque Jesus primeiro estabeleceu ela. Olha o que ele diz lá em Mateus 5,16, no Sermão do Monte. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus está falando, gente, a luz de vocês tem que brilhar diante dos homens. Como é que brilha a luz na gente? Vendo as nossas boas obras. O que são boas obras? É caridade só? Não, boas obras é uma vida coerente com a vontade de Deus. É uma vida que na prática você vê o Evangelho se cumprindo. Você vê submissão a Deus e a palavra dEle. Isso é uma vida que pratica boas obras, que honra pai e mãe, que obedece às autoridades e se submete a elas. É uma vida que guarda pureza sexual num mundo em que ninguém está nem aí para isso. É uma vida que se preserva, que leva a sério os princípios da palavra de Deus. E dessa forma, Jesus diz, vocês vão brilhar diante dos homens. E os homens vão ver as boas obras de vocês e vão falar, caramba, louvado seja o Deus de Jonatas. Vão glorificar o Pai que está nos céus, dependendo de como a gente está vivendo aqui.
É isso que Jesus está falando. Então vejam, a gente falou de João, falou de Paulo, só que o pensamento deles foi fundamentado nesse pensamento de Jesus, que já nos aponta como luz. Jesus é mais taxativo ainda, ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, né? Não se pode, a gente quando tem, ele fala assim, a gente quando quer iluminar a casa, a gente põe a luz no alto, não é? Porque aí ela ilumina toda a casa. Ele está falando, vocês estão nessa posição de iluminar, vocês não podem se esconder, vocês têm que estar onde há trevas mesmo, porque é ali que vocês vão ser luz. Entende? Então há esse desafio. Agora, quais são as orientações que João dá para a gente sobre como a gente pode ser luz? Como é que, Jonatas, na prática eu posso ser luzeiro no mundo? Como é que eu posso fazer diferença no meio dessa minha geração que eu sei que é depravada, é corrompida, que ninguém está nem aí para Deus, que ninguém está nem aí para a palavra de Deus? Como é que eu posso fazer diferença nessa geração? É muito difícil para mim, porque eu até estou numa luta para eu mesmo conseguir ser luz para mim mesmo, né? Para eu mesmo ser obediente. Agora, como é que eu, além disso, ainda vou fazer diferença fora e ser colocado nesse lugar em que eu vou dissipar as trevas? Aí, gente, nesse texto ele deixa isso claro. Em primeiro lugar, no verso 6, ele diz assim: olha, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em primeiro lugar, tem que ter comunhão com Ele verdadeira. Como é que eu tenho comunhão com Deus? Como é que eu alimento o meu relacionamento com Deus? A gente sabe, não é? O que você tem que fazer? Primeiro vem no Up sexta-noite, você já está aqui. Depois, pelo menos domingo, está aí junto na igreja, ouvindo a palavra, a gente está junto. Agora, também, dia a dia, a gente ter uma vida de oração. Não só ter um momento do dia para fazer o tempo devocional, seu momento de oração, leitura da palavra, que é muito importante, é bom também, mas muito mais do que separar 20 minutos, meia hora, 1 hora por dia, Deus quer que você tenha um relacionamento 24 horas com Ele. Você esteja em contato constante com Ele, ligado nele, antenado nele, porque o Espírito Santo habita o teu coração como um mestre em tempo integral, e ele ensina a gente todas as coisas. E o Espírito Santo, então, essa unção que nós recebemos dele, é alguém que age, fala conosco o tempo inteiro. Quem não tem o Espírito Santo vive as experiências e não aprende, muitas vezes, até com os próprios erros. Mas quem tem o Espírito Santo fica triste com o pecado. Quem tem o Espírito Santo está tão ligado e preocupado em agradar a Deus, teme tanto a Deus, que aprende até com as experiências ruins. Isso é comunhão com Deus. Fazer jejum, separar um tempo, falar: Deus, eu estou precisando fazer um jejum durante um tempo, porque eu quero te buscar mais, eu te desejo mais. Gente, alguns podem pensar assim: pô, mas eu vou me abster de alguma coisa, eu vou ficar um dia, né, de jejum, uma manhã de jejum mesmo, de comida, ou então, pô, vou de repente abrir mão de um período sem rede social. Será que vai valer a pena mesmo? E aí, se você nunca teve essa experiência, pergunta para quem já teve, porque ninguém que teve essa experiência separou tempo de fazer certas coisas para buscar a Deus, no final desse tempo se arrependeu. Pô, estou muito arrependido, cara, fiquei 40 dias sem acessar o Facebook, né? O pessoal que está se preparando agora para o Go Camp, né, já em jejum, separou de alguma coisa, pô, fiquei 40 dias sem ver televisão, só orando, foi muito chato, desperdicei meu tempo. Não existe isso. Você se sente livre, você se sente liberto, você se sente cheio da presença de Deus, das coisas de Deus, do Espírito, fortalecido na sua luta contra o pecado. Então, como ser luzeiro no mundo? Primeiro, vivendo uma verdadeira comunhão com Deus, se dedicando a Ele, lendo, meditando na palavra, querendo saber mais da palavra, saciando na palavra essa sede da verdade que só o Evangelho traz. Uma vida coerente. Sangue de Jesus, então, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, segunda forma de comunhão, que é aí no primeiro ponto, ou seja, manter comunhão
com Deus, mas também com o próximo. A verdadeira comunhão com o próximo nos torna também luzeiros do mundo, né? Ele fala no verso 7, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quais são os 2 maiores mandamentos segundo Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Por que Jesus falou isso? Porque a comunhão cristã plena não é uma comunhão só, poxa, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando a Deus, eu estou lendo a palavra, está tudo bem comigo, e aí não consigo me relacionar com ninguém, porque eu não suporto lidar com gente, porque eu tenho dificuldade de perdoar, porque eu tenho dificuldade de relevar o erro do outro, porque eu não consigo acatar a autoridade dos meus pais, porque eu sou uma pessoa, enfim, difícil de relacionamento, porque eu sou assim mesmo. Mas a minha relação com Deus está 10, está tranquila. Isso é incoerente, não faz sentido nenhum. A verdadeira comunhão com Deus, que vai fazer a gente fazer a diferença na nossa geração corrompida e depravada, é uma comunhão com Deus que se reflete na nossa relação uns com os outros, na nossa relação com os nossos pais. Achei muito legal quando eu fui pensar em casar, eu conversei com um pastor que era, na minha época, o pastor da igreja, uma pessoa que eu namorava até antes, eu nem era noivo, nem namorava Monique, uma namorada que eu tinha, fui conversar com o pastor sobre isso, né, relacionamento, casamento. E aí ele me perguntou, como é que está a relação tua com teus pais? Ah, não, eu quero casar, mas sabe como é que é, né? A relação com os pais está meio complicada. Aí ele falou, mas você tem que resolver. Porque se você não resolver a relação com seus pais, você pode levar esse problema para o seu casamento. A sua capacidade de se relacionar bem com aqueles que moram com você hoje vai fazer toda a diferença no marido que você vai ser lá na frente, no pai que você vai ser lá na frente. Então não adianta ficar tentando, vou me casar para sair de casa, para resolver esse problema de me desvencilhar logo da minha família e já partir para um projeto pessoal meu, que você já está com motivações erradas. Ou seja, independente do tempo que leve para eu casar, eu vou buscar paz com aqueles que vivem comigo, vou buscar submissão aos meus pais, tratamentos, relacionamentos tratados, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Isso eu vou perseguir, porque eu sei que se eu conseguir viver assim, eu vou ser luz no mundo. Não tem como as trevas permanecerem, muito pelo contrário, minha vida cada vez mais vai ser para a glória de Deus, eu tenho certeza disso. Segunda forma, como João diz aqui nesse mesmo texto, que a gente é luzeiro no mundo, através da confissão sincera. Você quer fazer diferença? Viva uma vida de confissão, uma vida aberta, que rasga o coração. Ele fala assim, olha, se a gente afirmar que está sem pecado, estamos nos enganando, e pior, fazendo de Deus um mentiroso, porque quem revela para nós que nós não somos perfeitos, que nós somos pecadores, é o próprio Deus. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, a palavra dele revela isso para a gente. A nossa pecaminosidade é uma condição revelada pelo próprio Deus. Então, se a gente diz que eu não tenho pecado, ou age mascarado, você está ofendendo a Deus, agindo como se ele fosse um mentiroso, porque Deus não espera de mim e de você perfeição, Ele espera de nós, sim, transparência, sinceridade. Essa palavra sincero, talvez você já tenha ouvido isso, já se tornou popular até essa definição da construção da palavra, né? Sem cera, né? Sem falsidade, né? Quem já teve oportunidade de ir em Petrópolis tem lá o Museu de Cera, né? Não é o Madame Tussauds de Londres, nem aquele lá de Hollywood também, tem um em Hollywood também, eu não lembro agora o nome, aquele Museu de Cera. Ou seja, aquele boneco de cera que é ali esculpido, não é? E é aprimorado para ter uma aparência de perfeição, né? A vida sincera é uma vida que
de alguém que não fica passando cera, que fica passando produto para melhorar a aparência, alguém que de fato é o que é autêntico, que está de fato rasgando o coração diante de Deus, confessando pecados abertamente. Gente, não estou falando aqui que você vai chegar em qualquer lugar e falar qualquer coisa. Tem coisas que você pode chegar na célula e abrir totalmente. Outras você não pode nunca fazer isso. Você tem que talvez procurar o seu líder de célula, seu discipulador e abrir o coração reservadamente. Tem coisas que você não vai falar para eles, você vai falar só para o pastor no gabinete reservadamente, porque existe um pacto de confidencialidade ali também. E tem certas coisas que você não vai falar nem para esses. Jesus diz, olha, quando vocês orarem, entrem no quarto com a porta fechada, e quando vocês estiverem no quarto com a porta fechada, vocês vão orar ao Pai em secreto. Há coisas que a gente vai falar, rasgar o coração diante de Deus em secreto, no quarto com a porta fechada. E essa confissão vai acabar completamente com essa arrogância pessoal, essa idealização que a gente tem em relação a si mesmo, de se achar bom demais, de se achar capaz de enganar a Deus, enganando-se a si próprio. É isso que João fala, isso não tem cabimento, gente. Gente, olha só, a suma do Evangelho existe luz e trevas, nós andamos na luz. Andar na luz é andar em comunhão com Deus e confessar os pecados. E se você vive uma vida de transparência, de confissão, de abrir o coração, naturalmente ali o pecado começa a ser tratado, as coisas começam a ser tratadas, aí sim a abertura para o perdão acontecer, e Deus perdoa, é isso que Ele está prometendo aqui. Confessem, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Deus não é esse juiz que quando ouvir a tua confissão, vai descer com a marreta em cima de você, é isso que Ele está falando, não é, isso é mentira. Esse Deus não é o Deus verdadeiro, esse é o acusador. O nosso Deus, Ele vai ouvir a gente rasgar o coração sincero, quebrantado, arrependido, humilde, e Ele vai valorizar isso. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos. Quem é o soberbo? Mascarado, que não quer confessar nada, quer chegar na igreja e bancar o santarrão, bancar o cara que não tem pecado, que não tem erro, né? Aqui na igreja, o nível de espiritualidade é acima de tudo, esse é o soberbo, e a palavra diz que Deus resiste a esses. Jesus resistiu aos fariseus, por quê? Porque eram soberbos, porque eles se achavam mais espirituais do que todo mundo. E quem é que Jesus valoriza? O publicano, o corrupto, desde que esse corrupto bata no peito e diga, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador miserável. Jesus pergunta, quem foi que desceu? O fariseu desceu justificado, o fariseu ou o publicano? Foi o publicano, porque para Deus não importa se você é todo errado, desde que o teu coração esteja quebrado, humilde, buscando conserto. E Ele então, sem dúvida nenhuma, vai nos perdoar, e não só isso, nos purificar. Quem é que está apto à purificação? Quem é bom demais? Não, quem está quebrantado. Pode ser uma prostituta com a vida toda errada. Isso aconteceu com Jesus, se aproximou e foi perdoada e purificada por Deus, e uma nova vida começou. Deus começou a fazer tudo novo. Por quê? Porque houve confissão, porque não tem máscara. Aí é possível haver verdadeira comunhão com Deus e com o próximo. Quando? Quando há transparência, quando se vive na luz, quando acabou a hipocrisia, não tem mais espaço para hipocrisia. Eu não estou aqui tentando fingir que eu sou crente, só para ter a aceitação da galera da igreja. Eu estou aqui porque o meu compromisso é com Jesus, é porque eu quero viver para a glória dEle, eu quero que Deus se agrade de mim. A igreja é só um meio de eu me fortalecer nesse caminho, de eu abençoar outras vidas e ser abençoado por elas. Agora, isso não vai acontecer se eu entro aqui mascarado, se eu sou uma pessoa aqui e sou outra lá no meu ambiente de estudo, no colégio, na faculdade, onde você estiver, dentro de casa é um monstro, chega na igreja, cantando as músicas do Hilson, com o coração quase explodindo de alegria,
E aí em casa aquele palavrão para o pai e para a mãe. Deus está falando, gente, não adianta, isso não é andar na luz, isso é andar nas trevas. E muitas vezes, gente, o mais perigoso é quando a gente, embora frequente a igreja, vive fora da igreja nas trevas. Uma coisa que se convencionou chamar de o convívio com o sagrado. A gente está tão acostumado, não sei se vocês conhecem a história dos filhos de Eli, do sacerdote Eli. Eles cresceram lá no templo, o pai deles era sumo sacerdote. Eles cresceram com aquilo ali. Para eles aquilo era tão banal, tão comum, tão normal, o convívio com a igreja, que eles perderam o temor em relação às coisas de Deus. E eles começaram a brincar com as ofertas do altar, brincar com o fogo do altar. E o que aconteceu? A mão de Deus pesou, o juízo veio sobre eles morreram, e ele perdeu os 2 filhos, porque não se pode brincar com as coisas de Deus. Não se pode banalizar o sagrado, não dá para brincar de ser crente, não dá para fingir que é espiritual. O convite de Jesus não é a gente vestir máscara e bancar o santarrão, o convite de Jesus é a gente bater no peito como o publicano e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador miserável. E a gente então confessar pecados, abrir o coração, guardando essa escala. Tem coisas que dá para revelar no lugar, tem coisas que não dá, preservando vocês, às vezes, de se exporem desnecessariamente em situações que não vão ajudar nem vocês, nem a ninguém, mas a confissão é necessária, e na confissão, e a confissão é apontada por Tiago como o início do tratamento. Confessem os pecados de vocês uns aos outros, e orem uns pelos outros, para vocês serem curados. Quando vocês confessam e oram, o que acontece é cura, e quando vocês são curados, vocês estão capacitados a ser luz do mundo, a ser luzeiros no meio dessa geração corrompida e depravada. Amém? Isso Deus capacita a gente. Veja bem, em terceiro lugar, a gente é luzeiro no mundo então, quando tem comunhão com Deus e com o próximo. A gente é luzeiro no mundo quando a gente confessa pecados, vive transparente, e aí você ilumina as trevas. E por fim, ele diz que a gente é luzeiro no mundo quando a gente obedece. É interessante que no capítulo 2, os versos 3, 4 e 5 trazem essa palavra obediência. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso. Verso 5, se alguém obedece a sua palavra, nele o amor de Deus está aperfeiçoado. A obediência, gente, é chave. Não tem como você fazer diferença nenhuma no mundo se você não obedece. Não tem como você ser cristão sem obediência, sem matar e sufocar esse impulso pecaminoso do coração de tentar se impor e dizer, Deus vai ser assim porque eu estou afim que seja assim. Não, eu não sou esse cara que está nessa posição. O cristão não é essa pessoa. O cristão é a pessoa que fala para Deus, Deus, eu estou aqui para obedecer, para me submeter. O meu coração arrogante e orgulhoso quer se impor, mas eu não vou deixar ele se impor. Eu vou me submeter à tua palavra. Eu não quero obedecer a sua palavra, mas eu vou obedecer, porque o Senhor é o Senhor e eu sou teu servo. O meu desejo é te agradar, o meu desejo é fazer diferença, o meu desejo é ser luz, o meu desejo é que os homens vejam a minha vida e te glorifiquem, porque o meu compromisso, acima de tudo, é contigo. Porque, como os discípulos disseram, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Só Ele tem palavras de vida eterna, Ele é Senhor. E se isso não for entendido, gente, a gente continua frequentando a igreja aqui e desobedecendo lá fora, vivendo uma vida de aberta e deliberada desobediência a Deus, desagradando a Deus, vivendo uma vida falsa. E João fala assim, gente, se não tiver obediência, esse papo de que ama a Deus é mentira, é papo furado. Está pensando que está enganando quem? Você não está enganando nem a você,
nem a Deus, nem a você mesmo. Você sabe que está errado. A gente não consegue enganar a Deus. E infelizmente a gente vive num mundo em que há igrejas e há pregadores e há tendências até entre os cristãos de uma graça barata, não é? De gente que vive do jeitinho que quer, sem a menor preocupação de obedecer, e acredita que está tudo bem, porque Deus é misericordioso, Ele perdoa. Deus é misericordioso, Ele perdoa. Mas alguém que foi salvo, visitado pelo Espírito Santo, não consegue mais viver em paz com o seu próprio pecado. Converter-se a Jesus, ser um cristão, é entrar numa guerra. Nós estamos em guerra. A guerra contra o pecado. Paulo diz, há uma guerra da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. A carne quer uma coisa e o espírito vai em outra direção. Quem é que vai ganhar essa guerra? Quem está alimentando mais o espírito, quem está se dedicando a Deus, quem está confessando, quem está buscando uma vida de obediência, de santificação, quem está se submetendo, quem tem humildade, quem fala, Senhor, me perdoa, porque eu estou tentando fazer as coisas do meu jeito, mas eu estou errado, eu não quero que seja do meu jeito, quero que seja do teu jeito. Para ser do teu jeito, eu vou precisar terminar o namoro? Beleza, eu vou terminar o namoro. Para ser do teu jeito, eu vou ter que deixar de andar com aquela galera, porque quando eu estou no meio deles, eu sou influenciado, e eu faço um monte de coisa que eu sei que te desagrada. Beleza, eu vou fazer isso, eu vou deixar de andar com aquela galera, porque o meu relacionamento contigo é muito mais importante do que a minha popularidade com a galera. Para ser do seu jeito, eu vou ter que engolir a ordem dos meus pais, quando eles baixam alguma coisa e alguma ordem dentro de casa que eu não curto muito. Beleza, tem que ser do teu jeito. Mesmo que eu discorde, eu vou me submeter, porque a tua palavra diz que eu preciso honrar pai e mãe. Mesmo que seja difícil, Senhor, eu quero que seja do teu jeito, porque quem tem os mandamentos e não obedece, não ama a Deus. Eu te amo, eu quero mostrar esse amor obedecendo. Jesus diz assim em João 15,14, olha que pesada a palavra dele: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Amigo é quem? Aquele que ama, né? A palavra a raiz é essa. Quem é amigo de Jesus? Quem sai por aí falando, eu sou cristão, eu sou lá da Oceânica. Não, isso não é amigo de Jesus. Amigo de Jesus é quem faz o que ele ordena, aí ama ele. Aí João, depois, Jesus mesmo diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem ama a Deus? Quem tem os mandamentos e obedece. Não há outra forma de provar amor verdadeiro a Deus, a não ser através da obediência à palavra dele. Porque se você vive em deliberada desobediência à palavra dele, você não ama a ninguém mais além de si mesmo. Você é servo de ninguém mais além de si mesmo. Você é discípulo de si mesmo. Agora, o cristão que se converteu tem desejo, vontade de ser servo de Jesus, discípulo de Jesus, imitar Jesus, obedecer a Jesus. Pô, mas esse Jesus também está querendo o quê? Jesus está querendo se colocar numa posição em que a gente tem que obedecer Ele o tempo todo? Será que isso é amor mesmo? É. Porque só Ele sabe o que é melhor para a gente. A gente pensa que sabe o que é melhor para a gente, mas a gente não sabe. O nosso senso de justiça está afetado pelo pecado. A gente não consegue enxergar o que é melhor para nós. Mas Jesus sabe. Então, quando Ele diz assim, façam o que eu mando, Ele não está falando a palavra de um ditador pecador. Ele está falando a palavra de um Deus santo. E quando Ele manda é porque é o melhor. E quando a gente obedece é porque a gente confia, é porque a gente se entregou. E é porque a gente nunca foi decepcionado por Ele. E é porque a gente nunca vai se arrepender de ter obedecido a Ele. Já viu alguém
pô, cara, obedeci a Deus, fiz tudo que Ele me mandou, mas hoje eu me arrependo, teria sido melhor eu ter me entregue ao pecado. Não existe isso, porque quando a gente obedece a Ele, a gente fica maravilhado e transbordando da alegria de ter feito a melhor opção, a opção pela liberdade verdadeira, e não a falsa liberdade, a aparente liberdade de fazer o que quer. E o convite da palavra, então, se a gente quer ser luzeiro no mundo, a gente precisa obedecer. E você, gente, vocês vão impactar todo mundo à volta de vocês, à medida que vocês obedecerem. As pessoas podem até hostilizar você, zoar você num certo momento, porque você está obedecendo, mas aquilo vai marcar a vida dela. O seu testemunho, o teu exemplo, o teu posicionamento firme, no primeiro momento, pode fazer ela te hostilizar e te zoar. Mas depois ela vai falar, cara, que fé é essa? Pô, tem esperança para o mundo ainda, porque tem um Deus e um evangelho, uma palavra, a Bíblia está transformando a vida dessa pessoa, do meu amigo, do meu primo, do meu vizinho. E eu quero saber que Deus é esse, que mensagem é essa? Sabe por quê, gente? Pecado é traiçoeiro. No primeiro momento a pessoa se sente livre, liberta, mas lá na frente ela vai estar angustiada, chorando, triste por ter emergido no pecado. E ela vai se lembrar de você, do amigo dela, do parente, do primo. Caramba, eu acho que o que eu estou precisando é do Deus dele, é do Deus dela. Eu acho que é a fé dela que tem resposta para isso que eu estou sentindo, esse buraco que eu estou sentindo no peito aqui, essa angústia por viver uma vida, uma subvida, escrava do meu próprio erro, do meu próprio pecado. Alguma hora a ficha vai cair. Quando? Quando você e eu formos luz no mundo, e assim a gente vai impactar a vida das pessoas, e elas vão acabar por nos procurar. Então, 3 coisas que João coloca aqui para a gente ser luz no mundo: viver em comunhão com Deus e com o próximo, viver uma vida transparente de confissão de pecados, e a gente também viver uma vida de obediência. Não é só confessar, é confessar e obedecer. Arrependimento não é simplesmente reconhecer o erro, mas é a partir daí mostrar mudança, parar de fazer o que fazia. Isso é fruto de arrependimento, não é remorso, não é mal-estar, é arrependimento, é transformação de mente, é transformação das motivações, e isso é o que o Espírito Santo quer fazer em mim, quer fazer em você. Amém? Vamos fazer uma oração então, pedindo para que Deus faça da gente luz nesse mundo em trevas. Senhor, queremos te louvar pela tua palavra, que é tão clara para nós aqui, nesse texto que nós lemos, que faz promessas tão maravilhosas de que nós temos de graça o teu perdão. Nós queremos, Senhor, usufruir desse perdão, aproveitar ao máximo, mas sabemos que o teu projeto para nós não é apenas nos perdoar, mas é transformar a nossa vida, é nos capacitar a andar na luz, a dar um fim de uma vez por todas a uma vida entregue às trevas, a uma vida de falsa caminhada na luz, porque estamos frequentando a igreja, porque temos amigos na igreja, porque viemos aqui sexta-feira. Senhor, isso não evidencia necessariamente andar na luz. Tua palavra nos mostra que andamos na luz quando obedecemos, aí mostramos que te amamos. Por isso, a gente pede o teu socorro, Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos resistir à força das trevas, não conseguimos, Senhor, nos submeter à tua luz, e queremos te pedir que o Senhor nos capacite a ser luzeiros no mundo, Senhor, a mostrar a diferença na nossa forma de ser família, na nossa forma de ser colegas de estudo, de colégio, onde a gente estiver, Senhor, que o Senhor faça toda a diferença na nossa vida, e que a gente não esteja preocupado com a opinião de ninguém mais, além da tua. A tua opinião é o que importa. O Senhor é o nosso Senhor, é ao Senhor que queremos agradar. Somos servos apenas teus, e é assim que queremos mais e mais na nossa vida, Senhor, para a tua honra, louvor e glória que te pedimos, Senhor. Amém, Pai.